Olá, meu nome é Tiago Mendonça Ferreira Ramos, sou orientando do professor Maurício Ayala Rincon, em conjunto com o pesquisador César Augusto Munhoz, da NASA, que agora passou para a Amazon. E hoje eu vou apresentar o nosso trabalho de doutorado, que é a formalização da indescritibilidade do problema da correspondência de post. Então, primeiro eu vou definir o problema da correspondência de post e o problema da palavra para sistemas de semitools. Vou mostrar como os dois problemas se relacionam. Vou falar sobre a indecedibilidade desses dois problemas e como a gente está, e vou mostrar também que é a indecedibilidade. Vou falar sobre detalhes da especificação. A gente está usando um assistente prova chamado PVS para fazer as demonstrações, para nos ajudar a fazer as demonstrações. E depois vou concluir e falar sobre o trabalho futuro, trabalho em andamento, no caso. Então, o que é o problema da palavra? Então, primeiro nós temos um conjunto finito e não vazio de caracteres ou letras, que nós chamamos de alfabeto, e nós temos um conjunto de equações dentro desse alfabeto sobre palavras dentro desse alfabeto, que são um conjunto de igualdades ou regras de reescrita. Então, o problema da palavra pergunta se duas palavras dentro dentro do nosso alfabeto são congruentes módulo E, ou seja, se uma palavra pode ser reescrita com a outra usando essas regras de reescrita. Então, por exemplo, nós temos esse é chamado de sistema de semitool. Então, nós temos este sistema de semitool e nós queremos saber, por exemplo, se a A pode ser reescrita em AB. A resposta é sim. E vou mostrar como. Primeiro você tem a A e você transforma A em BB, segundo esta regra aqui, segundo esta equação. Depois, nós transformamos AB em AAB, segundo esta equação aqui. Em seguida, nós transformamos AAB em B, segundo esta equação. Então, a resposta para o problema da palavra, para esta congruência, é sim, eles são congruentes. Outro problema que tem relação é o chamado problema da correspondência de post. Então, nós temos também um alfabeto e um dominó, na verdade, são peças dessa forma, na qual a parte de cima e a parte de baixo são palavras dentro do nosso alfabeto. Então, o conjunto de dominós são um conjunto finito e não vazio de dominós. E o problema da correspondência de post pergunta se, dado um conjunto de dominós, nós podemos escolher peças, uma sequência finita de peças, na qual essas peças podem, eventualmente, se repetir ou não, na qual você escolhe a sequência de peças, e se você concatena a parte de cima e concatena a parte de baixo, elas são iguais, a resposta do problema é sim. Caso contrário, caso não exista essa sequência, a resposta é não. Então, por exemplo, nós temos aqui esta sequência de dominós, em que o problema da correspondência de post é possível resolver. Então, você, por exemplo, repetindo essas letras, esse dominó aqui duas vezes, junto com esses dois, você tem esta palavra que é igual a de baixo. O problema da palavra e o problema da correspondência de post, eles são chamados indecidíveis. Então, o primeiro que é a decidibilidade. Decidibilidade seria a capacidade de um programa de computador ou qualquer outro modelo Turing completo para dar uma resposta sim ou não a um determinado problema. Quando não existe forma de você criar um programa ou um modelo Turing completo para
que resolve algum determinado problema, eles são ditos indecidíveis. Então, o problema da palavra e o problema da correspondência de post são indecidíveis. Por quê? Basicamente, porque nós temos um problema que é o chamado problema da parada para máquinas de Turing, que é basicamente você tem uma máquina de Turing, uma entrada para essa máquina de Turing, e você pergunta se ela para ou não para. Isso é indecidível. E ela se reduz ao problema da palavra, ou seja, você pode usar um sistema de semi-tool que simula passos de uma máquina de Turing, de tal forma que se o sistema, se é possível decidir o sistema, é possível decidir uma máquina de Turing, como o problema decidir o problema da parada para a máquina de Turing. Como o problema da parada para a máquina de Turing é indecidível, então o problema da palavra também é indecidível. Da mesma forma, transformando o seu sistema de semi-tool e a sua congruência num, num conjunto de no conjunto de dominós, é possível você criar um conjunto de dominós tal que você, tendo uma solução para o seu conjunto de dominós, você tem uma solução para o seu problema da palavra. Como o problema da palavra é indecidível, então o problema da correspondência de post também será indecidível. Então, esse aqui é um exemplo de como você pode reduzir o problema da palavra para o problema da correspondência de post. Esse exemplo, é claro, pode ser generalizado, mas então como você faz para reduzir? Então, você tem o alfabeto do seu problema da palavra, que é a B. Poderia ser qualquer outro, mas para simplificar, escolhi este. Nós temos para esse alfabeto, você constrói um outro alfabeto, na qual você duplica as letras. Para cada letra, você coloca uma letra e uma letra marcada. E você acrescenta símbolos de separação, separadores. Para a sua pergunta, se duas palavras são congruentes, você cria as seguintes peças com esses separadores. Então, para essa daqui, você cria essa peça. Para essa palavra, você cria essa peça. Para essa equação, você vai criar as peças. Tanto que essa daqui fica na parte de cima, essa daqui fica na parte de baixo, que essa daqui fica na parte de cima, essa daqui fica na parte de baixo. Mas, considerando que a parte de cima vai ser marcada e a parte de baixo vai ser desmarcado e vice-versa. Da mesma forma, para cada letra do seu alfabeto, você vai criar essas peças aqui. E como funciona? Você vai tentar simular as relações de reescrita de uma palavra em outra, de tal forma que essa palavra se transforme nessa, usando solução para esse dominó. Então, aqui, nesse caso, nós forçamos que a primeira peça a ser escolhida do nosso dominó é essa daqui, porque a parte de baixo, ela necessariamente é prefixo da parte de cima. Poderia ser a parte de cima ser prefixo da parte de baixo também para escolher. Já as outras peças, ela não tem essa característica. Então, com certeza, a solução para o nosso dominó tem que começar, se tiver uma solução, tem que começar por esta peça. E assim, da nossa palavra, nós aplicamos a equação, que é a regra de reescrita, para reescrever essa palavra nessa. Na verdade, este problema da correspondência de post, ele tem solução. O problema da correspondência de post, não. Este problema da palavra tem solução. E eu vou mostrar a solução. Então, a solução começa por aqui. Então, para a primeira letra, você escolhe este dominó. Nós escolhemos esse dominó para que a parte de baixo sempre seja prefixo da parte de cima.
Para a aplicação de regra de escrita, nós escolhemos este dominó, também considerando essa propriedade, que a parte de baixo seja prefixo da parte de cima. Depois, nós escolhemos o símbolo de separador. Então, observa que quando você tem essa palavra e você tem essa relação de escrita com essa palavra, os separadores eles separam essas palavras, enquanto que a palavra vai se alternando. Então, forma que a parte essa palavra aqui não tem os marcadores e essas aqui tem os marcadores. Então, assim, a próxima relação de escrita são essas duas. Então, para essas duas letras A, você escolhe esse dominó aqui. Para essa regra de escrita, você escolhe este dominó aqui. E depois você coloca o símbolo de separador. Observe o seguinte. Teoricamente, você tem que essa palavra aqui foi, depois de várias sequências de dominós, ela foi reescrita nesta palavra aqui. Mas ainda nós não temos uma peça que se encaixe aqui. Então, a solução é você escolher peças desse tipo para você ter peças com asteriscos para você encaixar esta peça aqui. Então, você escolhe as peças correspondentes a essa palavra aqui, encaixa elas e depois você encaixa essa última peça. Então, assim, como essa palavra pode ser escrita nessa, então o nosso dominó tem uma solução. Você pode generalizar essa solução para qualquer problema qualquer sistema de semitur. Então, nós gostaríamos de formalizar a indescritibilidade do problema da palavra e do problema da correspondência de post, como parte de uma biblioteca maior, que é a biblioteca de teoria computacional. Então, primeiramente, nós formalizamos a indescritibilidade do problema da palavra, mas não para máquinas de Turing, mas sim para um modelo funcional de primeira ordem, que é uma linguagem funcional, o PVS0, que foi formalizado. Nós usamos o assistente de prova, PVS, para formalizar. E este PVS0 ele foi feito para ser parecido com a parte funcional de PVS, que é o nosso assistente de prova, com a parte executável. Então, nossa formalização da redução do problema da palavra e do problema da correspondência de post é um trabalho ainda em andamento. E o nosso maior desafio é reduzir o problema da parada para PVS0 para o problema da palavra. Porque não é como se fosse máquinas de Turing. Máquinas de Turing, as operações elas são mais atômicas, então você consegue fazer uma simulação usando o sistema de semitur. Já para a linguagem funcional de primeira ordem, você não tem essas operações atômicas, então fica mais difícil. Então, ainda é um trabalho em andamento. Então, assim, nós usamos assistente de prova PVS, e assim, quando você pega uma teoria matemática e transforma e passa para um assistente de prova, aparecem certos detalhes que não aparecem na sua teoria original. Então, alguns detalhes da especificação é que os alfabetos eles foram especificados com um conjunto finito não vazio sobre um determinado tipo dentro de um problema da parada. Então, o conjunto de dominós foi especificado como uma lista de peças na qual nós achamos uma solução selecionando dentro dessa lista as peças, usando uma outra lista, que é uma lista de índices, para tentar encontrar uma solução. Então, outro detalhe
um dominó válido, o dominó ele é considerado válido quando você tem uma lista não vazia, onde as peças contêm a parte de cima e a parte de baixo, ambas não vazias. Isso inclui a chamada solução trivial, que é basicamente o seguinte: você tem uma solução na qual a parte de cima é igual à parte de baixo, mas as duas são palavras vazias. Então, assim, isso acabaria te dando dizendo que qualquer problema da correspondência de post tem uma solução, que é essa solução. Então nós eliminamos essa solução trivial. Então, nós construímos um alfabeto do nosso problema da correspondência de post usando um tipo na qual é a soma de tipos, ou também chamado de coproduto de 3 tipos. No caso aqui, nós temos esse alfabeto do problema da correspondência de post. Uma união de tipo, um coproduto, ou uma soma de tipos é como se fosse uma união de conjuntos, mas ao invés de conjuntos nós temos tipos e tem algumas diferenças, como por exemplo, se fosse uma união de conjuntos, esses dois conjuntos aqui dariam no mesmo, né? Mas assim, é possível você, digamos, unir dois tipos de tal forma que você consegue diferenciar qual veio desse primeiro tipo e qual veio desse segundo tipo, que seria uma diferença. Então, a função para transformar o problema da palavra em um dominó válido tem excluir igualdades a qual ambas as palavras dentro dessa igualdade elas são vazias. Porque senão eu gero um dominó com a parte de cima e a parte de baixo vazia, e isso daria solução trivial. Então, esses foram alguns detalhes da nossa especificação. Então, para concluir, a indecidibilidade do problema da palavra para máquina de Turing é usado para provar, pode ser usado para provar o problema da palavra e o problema da correspondência de post. Mas se você for usar o problema da indecidibilidade do problema da parada para uma linguagem funcional como o PVS0, isso é mais complexo, porque máquinas de Turing têm operações mais atômicas e que podem ser usadas para simular sistemas de semi-tool, mas linguagens funcionais, as operações elas não são tão atômicas assim para você poder simular. Uma redução do problema da palavra para o problema da correspondência de post, ambas as peças de cima e as peças de baixo têm que ser palavras, não podem ser palavras ambas vazias, para garantir que a solução trivial ela não apareça. Isso não aparece quando você vai ver a teoria do problema da correspondência de post e a redução do problema da palavra ao problema da correspondência de post. Então, como trabalho em andamento ou futuro, nós queremos reduzir o problema da palavra para o problema da correspondência de post, formalizar a redução do problema da palavra de PVS para o problema da palavra e concluir a indecidibilidade do problema da palavra e do problema da correspondência de post. Ok?